meus amores, sou Elaine Marcelina, escritora, professora, pesquisadora, roteirista. Tenho 8 livros publicados. Sou nascida na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ensinando o Camará. Atualmente moro em Campo Grande, tenho um projeto, Centro Cultural Casa da Marcelina, que funciona na minha casa, com 4 eixos, né? Ação, Doe Amor, que é comida para moradores em situação de rua. Escrevendo com Marcelina, que tem até um Instagram sobre cursos, né, de incentivo à leitura e à escrita, onde eu dou minhas oficinas e converso lá sobre como escrever. A livraria O Jobá, que é baseada em literatura negra, onde a minha sócia em tudo isso é a minha filha, Ana Gomes. Tenho também a Biblioteca Comunitária Beatriz Moreira Costa, uma Beata de Iemanjá. A gente funciona muito online também, lendo um livro de 2 em 2 meses. Então, tudo isso reunido faz a Casa da Marcelina colocar. E essa sou eu. E hoje eu quero falar muito sobre um dos meus livros que está na 4ª edição, que é o Mulheres Incríveis. Vou mostrar para vocês a primeira edição. Foi lançado em 2008 em Nova Iguaçu. Tinha 6 depoimentos, né, de mulheres e outros textos. A 2ª edição foi em 2014 pela Edital. A 3ª edição em 2016 pela Nandiala. E em 2023 a 4ª edição pela Ibis Libris, tá? E aí, na primeira edição, eu coletei o depoimento de 6 mulheres. Dentre elas, Mãe Beata de Iemanjá, Mãe Arlene de Catendê, uma aluna minha que se alfabetizou comigo, a Dona Teresa. Então, eu vou linkar aqui 2 ou 3 mulheres, né, para que eu possa falar um pouquinho mais de como nasce o livro Mulheres Incríveis. O livro nasce do meu TCC, de graduação em História, né, que eu me graduei em 2008. Em 2008 também eu lanço a primeira edição do livro. A princípio, eu me apaixonei pela metodologia de pesquisa chamada História Oral. E aí eu fui coletar depoimento, né? Fiquei ávida por escuta, por ouvir, por gravar. E aí já tinha esse desejo de estudar mulheres, pesquisar mulheres. Tanto que eu sou escritora e eu tenho 5 livros infantis e as personagens, né? Os personagens são femininos, são meninas, né? São crianças, são mulheres. E aí aqui do Mulheres Incríveis eu quero falar a princípio de 2 mulheres negras que me impactaram durante a minha vida e que servem de bússola para mim e acredito que para quem estiver ouvindo também. Uma delas é a Mãe Beata de Iemanjá, que hoje não encontra-se mais entre nós, mas deixou um legado gigante e contribuiu muito nesse meu livro, nessa minha pesquisa de graduação, que foi o meu TCC, e depois tem um depoimento dela no livro Mulheres Incríveis. E esse depoimento, pensar assim, quem era Beatriz Moreira Costa, ou Mãe Beata de Iemanjá? Era uma mulher negra, baiana, que tinha terreiro em Leomeu-Juarô, em Miguel Couto, Nova Iguaçu. E quando eu a conheci, em 2007, ela disse o seguinte: eu sou semi-analfabeta, fiz até a 3ª série primária, mas tenho 3 livros publicados. Falei, nossa, eu quero conhecer essa mulher. E aí fui até a Mãe Beata. Ela disse muitas coisas fortes no depoimento dela. Ela era militante, né, ativista de direitos humanos, direito das mulheres, Ialorixá. Não tinha ninguém que fosse ao terreiro de Mãe Beata que fosse precisar procurar uma palavra, né, e que ela não tivesse ali algo para dizer, e para lutar e para brigar. Mas, e aí eu aprendi, né, nesse depoimento dela, nesses mais de 15 anos com esse livro, pensar a subjetividade do discurso da Mãe Beata de Iemanjá. Uma das coisas que ela disse nesse depoimento são coisas fortes. Uma, eu sou nordestina,
nada vai me sucumbir. Eu sou conhecida como Mãe Beata de Iemanjá, e se você me convidar com as minhas contas, eu vou na sua casa, em festa, eu vou com o presidente com as minhas contas, como eu sou, né? E aí, perceba, a Mãe Beata tinha a 3ª série primária, mas quem forjou a Mãe Beata foi o terreiro, foram as memórias da avó, da mãe, né? Esse espaço que dentro do terreiro da Mãe Beata, você percebia... O meu TCC eu falava da atuação social e política das mulheres no Rio de Janeiro, de 75 a 85. Então, Mãe Beata já vinha fazendo esse trabalho. Uma das coisas que eu costurei no meu TCC foi com Lélia Gonzalez. E 2 pessoas que tiveram com a Lélia bem no início, lá na formação do movimento negro na década de 70, foi Mãe Beata de Iemanjá e Zezé Mota, que foi uma das minhas entrevistadas no TCC e que eu trago para o livro Mulheres Incríveis. Porque na época eu lembro que o meu professor perguntava assim: Elaine, qual é a prosopografia? Ou seja, qual o fio condutor dessas histórias? E eu lembro que eu linkei o depoimento da Zezé Mota, que tem toda uma atuação na área de cultura, atriz, cantora, né? Hoje tem até um documentário, um tributo a Zezé Mota, e eu fico feliz de, naquele período, em 2007, eu pegar o depoimento da Zezé Mota, eu pegar o depoimento da Mãe Beata de Iemanjá e contribuir para que hoje, em 2024, eu possa estar falando dessas figuras. Elaine, Mãe Beata não está mais aqui, mas a história dela e o legado dela é gigante. E todos nós precisamos falar, conhecer a história. A Palas está reeditando os livros, né, através dos filhos, do pai Adailto, Mãe Dóia, pai Aderbal, reeditando os livros da Mãe Beata de Iemanjá. Então, 2 coisas que ela disse no depoimento dela para mim. Quando jogarem o último torrão de terra em cima de mim, saiba que estão jogando o último torrão de terra na Luther King mulher. Gente, para quem é analfabeta, né? Que força! De onde vinha essa força, né? Ancestral de Iemanjá, uma mulher que dizia: eu sou de Exu e de Iemanjá. E eu tive lá, né, no último dia do torrão de terra, e lembrei dessa frase. E quando eu faço uma pergunta para ela, e ela diz assim: para mim não existe nem ontem, nem hoje. Eu sou eternidade. É algo assim. Então, realmente ela é eterna. Estudar, falar de Mãe Beata, escrever. Se várias pessoas escreverem sobre Mãe Beata, ainda será pouco. Nós temos muitas ancestrais que nós precisamos escrever, estudar, pesquisar e falar sobre. Então, hoje são 12 mulheres incríveis, né, que eu tenho. Mas uma delas é que eu gostaria de falar da luta dela, dos livros, Mãe Beata de Iemanjá. Leiam Caroço de Dendê, entre outros, né, dela, que está sendo reeditado. E aí eu quero ir para uma outra figura muito importante do movimento negro, que ainda está entre nós, que é a Wanda Ferreira. Quando eu fui para a 2ª edição do livro, eu ampliei mais 6 depoimentos. E Wanda Ferreira fez um prefácio, né? Eu tive a honra dela fazer o prefácio da 3ª edição do livro da 2ª edição do livro Mulheres Incríveis, e também me dá o depoimento dela. Se você ler o depoimento da Wanda Ferreira, que teve vários cargos, além de ser ativista do movimento negro unificado, você consegue fazer o paralelo de conhecer tanto a cidade de Niterói e do Rio de Janeiro, porque a Wanda, ela foi uma das crianças que estudaram no Pedro II aqui no Rio de Janeiro. A família dela vem de Niterói e ela se sentia muito mal por estudar no Pedro II. Imagine, uma mulher negra estudando no Pedro II. E a contribuição dela, tanto para a cultura, para a política, para a educação, para todo esse cenário do movimento negro. Então, assim, a Wanda Ferreira é uma mulher negra que precisamos conhecer, ouvir, e aí me dá essa honra de trazer um pouco dessa história para cá. Hoje a minha militância é na literatura, na cultura e na educação. E aí eu quero falar um pouco dessas mulheres e fortalecer toda essa minha luta e dignidade. Um abraço.